Na ira se encontra a geratriz de muitos males. Agasalhá-la significa abrir as comportas do desequilíbrio para que se instalem enfermidades de difícil erradicação. Comumente, o crime se origina do pensamento que se consome pela indisciplina. A obsessão se instala através das ideias infelizes que surgem como bagatelas mentais. Cólera agora e reflexão mais tarde, e loucura depois. São inimigos sutis e perigosos que espreitam em forma de insignificantes perturbações. O pensamento é fonte poderosa. Policiado pelo Evangelho, verte luz pacificadora. Desguarnecido, transforma-se em cachoeira destruidora. Disse o Mestre: onde estiver o tesouro, aí estará o coração. O tipo de anseio mental que acalentamos se transforma na clausura que nos aprisiona. Por esta razão, a mensagem do excelso instrutor é toda renúncia e libertação. Renúncia aos atritos desconcertantes com libertação dos desejos. Desapego ao personalismo e independência de ação no bem operante. Disciplina da mente com discernimento da vontade. Abnegação no serviço com incorruptível devotamento ao dever. No momento de desajustes de toda a natureza, qual se respira na terra, a preservação da paz é tarefa árdua, considerando-se que as atividades se mercantilizaram, fazendo que até o mesmo cristão decidido sinta o tormento das remunerações e dos soldos, das recompensas e dos pagamentos. Há, no entanto, na esfera da ação cristã espiritista, o nobre soldo do suor e a considerável recompensa do prazer pelo serviço realizado. Levando-se em conta o impositivo imortalista e a destinação sublime para todos reservada, esqueçamos mágoas e queixas, abandonando as velhas exigências das moedas e resolutos os objetivos mais elevados da reencarnação, espalhamos otimismo onde estivermos. O caminho a seguir está brilhando à frente. Paz no dever cumprido é luz verde a guardar-te. Se proteges a estrada, a estrada te protege. Deixa alegria e amor nos corações que encontres. Onde estejas passando, voltarás algum dia. Deus prossegue contigo. Segue também com Deus. Importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável caminhar, vencendo obstáculos e sombras, transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão. Traçando o seu programa, referia-se Jesus à marcha na direção de Jerusalém, onde o esperava a derradeira glorificação pelo martírio. Podemos aplicar, porém, o ensinamento às nossas experiências incessantes no roteiro da Jerusalém de nossos testemunhos redentores. É imprescindível, todavia, esclarecer a característica dessa jornada para a aquisição dos bens eternos. Acreditam muitos que caminhar é invadir as situações de evidência no mundo,
conquistando posições de destaque transitório ou trazendo as mais vastas expressões financeiras ao círculo pessoal. Entretanto, não é isso. Nesse particular, os chamados homens de rotina talvez detenham maiores probabilidades a seu favor. A personalidade dominante em situações efêmeras tem a marcha inçada de perigos, de responsabilidades complexas, de ameaças atrozes. A sensação de altura aumenta a sensação de queda. É preciso caminhar sempre, mas a jornada compete ao espírito eterno, no terreno das conquistas interiores. Muitas vezes, certas criaturas que se presumem nos mais altos pontos da viagem para a sabedoria divina se encontram apenas paralisadas na contemplação de fogos fátuos. Que ninguém se engane nas estações de falso repouso. Importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se e atender ao Cristo diariamente. Para fixarmos semelhante lição em nós, temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e nela tornaremos a nascer. Saudações, caminhantes da estrada em busca do sagrado. Alegria por mais um encontro que reúne música, poesia e reflexões acerca da busca por Deus. Sabemos que o espírito é um ente em desenvolvimento, submetido à lei do progresso, tanto quanto todas as demais existências no universo. Desta forma, ao refletirmos nesse movimento, é natural pensarmos em termos de estradas ascensionais, mediante as quais o ser evolve desde a mais absoluta ignorância até a luz. Contudo, observando que os seres sencientes, que são os espíritos, possuem a partir de um determinado instante a própria escolha dos seus atos, emerge um sentido evolutivo que em nada se assemelha a uma reta. Em verdade, o traçado é mais parecido a um grande emaranhado de caminhos e atalhos desenhados pela régua do livre-arbítrio em um papel em branco das subjetividades. Para falarmos sobre esses projetos singulares de desenvolvimento, no programa de hoje falaremos sobre caminhos e atalhos, estradas que nos conduzem à perfeição. O filósofo Jean-Paul Sartre, em suas considerações existencialistas, afirma que o homem é um ser condenado a ser livre, do que depreendemos o fato de que, em sua visão, não termos pedido para nascer, podendo exercer em vida as opções que desejarmos, sendo nós mesmos os artífices da felicidade possível. Contudo, embora a liberdade seja um construto de aparente vitória, sofremos por conta de sermos sempre responsáveis pelas nossas escolhas. As consequências dos atos cairão sobre aqueles que assim deliberarem em executá-los, tornando-se um embargo à liberdade plena. Desta forma, segundo o filósofo, é possível que o comportamento transferencial dessa responsabilidade seja quase sempre uma escolha realizada quando das frustrações oriundas dos fracassos em nossas escolhas. Transferindo a responsabilidade por aquilo que escolhemos ou pelo resultado ruim da sua execução a terceiros, amenizamos a culpa que cai sobre nossos ombros. Para Sartre, embora sejamos tecnicamente livres, optamos por não sermos, como forma de livrarmos-nos das consequências negativas desta liberdade. Em uma linha parecida, Erich Fromm, em o seu O Medo à Liberdade, afirma que quanto mais liberdade adquire o homem no esforço de tornar-se cada vez mais um indivíduo, não encontra outra alternativa a não ser a unir-se ao mundo na eternidade do amor e do trabalho produtivo, ou procurar uma espécie de segurança por meio de vínculos com o mundo que lhe destruam a liberdade e a integridade do seu eu individual. Outro pensador que escreveu sobre o tema das escolhas foi Viktor Frankl. Ele acreditava que esta liberdade de escolher é o que nos dá dignidade e propósito, mesmo em meio ao sofrimento. A escolha consciente e deliberada de encontrar sentido nos permite manter nossa humanidade e nos dá a capacidade de continuar a viver e a crescer. Dizia ainda o neuropsiquiatra austríaco que entre o estímulo e a resposta há um espaço, e nesse espaço está o nosso poder de escolher nossa resposta.
Em nossa resposta está o nosso crescimento e nossa liberdade, dizia Frankl. Na parte terceira, capítulo 10 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec traz, abordando o tema da lei de liberdade, na questão 843, quando indaga as entidades venerandas acerca do tema do livre-arbítrio, que sim, somos responsáveis por nossas escolhas, posto que, tendo a capacidade de pensar, tem o homem a capacidade de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria uma máquina. Assim sendo, uma vez que o espírito deve ser capaz de conduzir-se na senda da evolução, caberia ao processo decisório a importante tarefa da escolha dos caminhos pelos quais percorremos as distâncias que nos afastam da perfeição. Assim, em cada etapa do processo, necessitamos fazer escolhas, e essas definirão quão próximos ou distantes estaremos dos nossos destinos. Certamente que durante as fases iniciais, será natural que optemos por caminhos que nos pareçam mais fáceis, portas largas que sejam, pelo menos em curto e médio prazo, menos penosas, com maiores chances de não nos arrependermos das escolhas que os precedem. Contudo, à medida em que vamos exercitando, vamos avaliando os resultados advindo das escolhas e aprimorando a arte de escolher, aumentando as chances de sucesso. Além do ingente esforço para a tomada de decisões que serão cruciais ao desenvolvimento, temos o fator atrator telúrico, agindo com toda a sua força, qual canto da sereia, conduzindo os incautos a desvios de rota e atraso nos passos que os conduzem. Desta forma, de vez em quando, atraídos pelos brilhos dos falsos brilhantes postados na estrada, o viajor vai sendo guiado para outras paragens distantes daquelas que lhe seriam mais afins, dando aso a tormentosos períodos, que ensejarão consequentes culpas, com reverberações em fixações mentais, que permanecem em longo curso pelas encarnações que se sucederão. É um processo dorido de aprendizado pelo erro, sustentado pela liberdade de escolha e pelo discernimento que apenas os seres dotados de consciência podem possuir. É fato que dentre os principais influenciadores das escolhas, se vamos por essa ou por aquela trilha ou estrada, estão os atavismos, a cultura, a tábua dos valores, os refolhos do psiquismo do viajante, além de fatores mesológicos imediatos, os quais muitas vezes são determinantes para o referendo de tais opções. Não se pode negar que indivíduos postos em refregas de alta relevância estarão mais propensos a escapar pelas vias contrariamente àqueles que não foram instados a tais experiências. Assim, a análise de quais motivos uma pessoa escolhe ir em determinada direção requer sempre uma visão ampliada da escolha, sem julgamentos precipitados, sendo sempre válida a máxima do "se eu estivesse nesse lugar, por onde eu iria?". O fato é que escolhemos, e dessas escolhas colhemos os frutos consequentes dos atos delas derivados. Por fim, viver será sempre uma arte de fazermos escolhas. Se verdadeiramente livres ou se tomados por impulsos direcionados pela cultura, pelos modelos mentais competentemente instalados, estamos sempre caminhando e, por conseguinte, estamos fazendo escolhas de quais caminhos podemos seguir. O destino é a glória estelar, a perfectude que se completa no ato de plena exposição das potências adormecidas, agora em ato puro na expressão do ser. E esta é uma jornada longa. Por essa razão, temos a certeza de que um objetivo maior será de extrema importância para que construamos planos evolutivos singulares, eivados de prudência e considerações a respeito da lei e suas inexoráveis consequências. Afinal, conforme nos ensina a Igreja Doutrina, não há uma única imperfeição da alma que não acarrete consequências lastimáveis, inevitáveis, e não há uma única boa qualidade que não seja fonte de alegria, assim descrito no capítulo 7 do livro O Céu e o Inferno. Este sol que vai se delineando no horizonte do ser à medida em que este avança é fanal que orienta, motiva e alegra a considerarmos que mesmo eivado de calhaus e repleto de espinhos, o melhor caminho deve ser aquele de menor distância entre o zênite e o nadir espiritual, entre a infância e a madureza da ignorância
à luz. Caminhemos, pois, nessa direção, conduzidos pelo tropismo íncito na consciência, repositório de todas as leis, e firmes e fortes nos preparemos, cativos da vida, a nos lançarmos um dia livres e alegres no seio daquele que nos criou fracos para nos tornarmos perfectíveis, e que quer modelemos nós mesmos a nossa maleável argila, a fim de sermos artífices da imortalidade. Pegadas na areia, calor que incendeia, assim eu vou, quase sem forças, mas eu vou caminhando até chegar. E o peso em minhas costas, de traumas e derrotas, do que passou, carrego a parte que restou, ficou em mim, não sei deixar. Às vezes sol, às vezes mar, às vezes noite não quer passar. Às vezes eu me sinto só, às vezes medo de continuar. Eu já vivi de tudo e mais um pouco, mas se penso em desistir, nem louco. Se essa estrada leva ao seu abraço, esse é meu caminho e não a outro. Colinas, vida e sorte, vale de sombra e morte, caminho e vou. Caminho faz de mim quem sou, caminho mostra onde chegar. Às vezes só que me castiga a minha força faço. Às vezes eu perco o chão e a segurança pra seguir. O pensamento escurece a visão, não sei direito onde pisar. Às vezes cercado de pessoas veio a me sentir abandonado sem ninguém pra me ouvir. Às vezes a mente que parece não acreditar que ainda posso continuar. Eu já vivi de tudo e mais um pouco, mas se penso em desistir, nem louco. Se essa estrada leva ao seu abraço, esse é meu caminho e não a outro. Às vezes não sei mais andar, às vezes vento me carregar. A sua mão esteve aqui em todo tempo a sustentar. Por mais que cercado de pessoas veio a me sentir abandonado sem ninguém pra me ouvir. A mente que parece não acreditar que ainda posso continuar. Eu já vivi de tudo e mais um pouco, mas se pensa em desistir.
nem louco. Se essa estrada leva ao seu abraço, esse é meu caminho e não há outro. Se aspiras a servir, alma querida, não deixes de aprender ante as lições da vida. Lenha para expulsar o frio que há lá fora, converte-se na chama que a devora. Ouro para vencer em prestígio e valor, sofre a depuração, sublimado em calor. Para chegar de longe e atender-nos de todo, muita fonte atravessa imensidões de lodo. Tronco para formar refúgio organizado, padece a intromissão da serra e do machado. Se procuras também a bênção de elevar-te, esquece-te, amparando o mundo em qualquer parte. Quem procure por Deus, aceite por dever, trabalhar e servir, suportar e esquecer. Recorda a sementeira de bênçãos na terra, se desejas atingir a seara do aperfeiçoamento maior na espiritualidade superior. Não há edifício sem base, tanto quanto não existe realização sem esforço. Lembra-te de que Jesus não nos pediu o impossível. As lições do Divino Mestre permanecem vazadas nos quadros mais simples da natureza. Um grão de mostarda, uma candeia sob o velador, uma dracma perdida, 5 pães e 2 peixes. Nas adjacências de um lago e através de barcos humildes, emoldurou sem ouro e sem poder humano a maior epopeia de amor universal que a humanidade já presenciou no curso dos séculos. Não te esqueças de que o serviço de aprimoramento deve começar nos aspectos mais insignificantes de nossa própria vida. Um sorriso em casa, um favor espontâneo aos amigos, um olhar de compreensão a quem sofre, uma prece pelos adversários, um gesto de fraternidade, um silêncio diante da calúnia, o socorro mudo aos enfermos, a caridade de uma boa palavra em auxílio aos ausentes. Não procures a perfeição pela virtude postiça. Ninguém pode começar a construção de uma casa pelo telhado. Somos seres humanos, encarnados e desencarnados, com as nossas raízes ainda presas à terra, mãe admirável de nosso desenvolvimento através dos milênios. Não pretendas voar sem asas. Entretanto, se ainda não somos anjos, podemos ser companheiros da bondade fiel. Tanto quanto possível, começa hoje o ministério da boa vontade para com todos, a partir do teu santuário doméstico, e amanhã conseguirás abençoado equilíbrio e mais amplos degraus no caminho ascensional da evolução. O rei Abdul al-Buzaid era implacável com seus súditos. Mão forte e impiedosa, agia com a face cruel da justiça contra os que foram pegos em delitos dos mais diversos. Certo dia, enfileirados estavam aqueles que passariam pelo crivo da tão temida corte, e dentre estes estava um jovem chamado Jazi, o qual fora pego por ter furtado uma grande soma em ouro e pedras preciosas de um rico mercador da região. O rei, passando em revista por alguns daqueles homens cuja aparência degradante causava asco aos menos acostumados àquela cena, essa sua majestade, em uma espécie de ritual macabro, prolongava a expectativa funesta dos supostos réus quase ao infinito, aumentando ainda mais os suplícios ali impostos. O jovem Jazi esperava a sua vez dos interrogatórios quando passava em revista a sua vida.
vez que jamais programara, nem em seus mais delirantes pesadelos, qualquer tipo de admoestação daquela natureza. Jazi auxiliava o seu pai nos negócios, embora pudesse ainda, em tempos livres, dedicar-se ao seu entretenimento mais agradável, observar pássaros livres em seu habitat natural. Não que fosse um ornitólogo de formação, porquanto essa atividade ainda não existia. Porém, pelas suas constantes investidas no campo das observações, tornara-se um grande especialista, capaz de reconhecer e compreender cada espécie por seus hábitos e pela sonoridade dos seus magníficos cantos. Por horas a fio, podia-se encontrar Jazi, entretido nesta atividade, ao ponto de ele dormir em casas de madeira na copa das árvores, construídas por ele mesmo com esta finalidade. Mas um dia, Jazi não retornou para casa. Passadas altas horas da madrugada, seus pais, preocupados com o que pudera ter ocorrido ao jovem, já organizavam expedições na floresta com o objetivo de encontrá-lo. Teria sido, por acaso, atacado por algum urso pardo ou outro animal selvagem típico daquelas paragens? Em um ponto distante da região, Jazi se encontrava em meio a um grupo de ciganos que passaram próximos à floresta chamando sua atenção. A multiplicidade de cores e sons era inabitual para o jovem, causando fascínio imediato. Seguiu o grupo à distância, observando seus movimentos e não se dera conta o quanto afastara-se dos conhecidos caminhos. Ao perceber o que fizera, já estava em terras novas, absolutamente desconhecidas por ele, sem os referenciais que o permitiriam o seu fácil retorno sem dificuldades. Aproximou-se do grupo com o intuito de obter algum alimento, sendo por eles acolhido sem maiores explicações. Após o repasto, explicou a situação ao Sr. Samar, líder daquele grupo, de que gostaria de voltar para casa, falou da situação dos seus pais, os quais deveriam estar aflitos com a sua ausência, ao que o velho, com palavras macias de quem quer convencer, explicou que ele possuía os mapas precisos da região e que logo que amanhecesse, ele lhe daria o caminho de volta. No dia seguinte, jazia despertado por um som que jamais ouvira e conduzido até o local de onde supostamente vinha, deu-se com uma espetacular gaiola de ouro e dentro dela um falcão cinza, espécie desconhecida naquela região, pelo qual exerceu inexcedível fascínio. Aproximou-se da ave que se deliciava com alguns pedaços de carne, entretido ao ponto de desligar-se das demais ocorrências ao seu derredor, quando uma voz tonitruante do velho Samar devolveu-lhe ao mundo dos vivos. Jovem, vejo que és afeiçoado aos animais. Apresento-lhe Jacar, o falcão dos reis. Aproximou-se da gaiola dourada, discorrendo com jovial desempenho sobre como aquela ave teria chegado às suas mãos. A ideia era vendê-lo por muitas moedas de ouro em um mercado próximo dali a alguns dias. Mas algo inquietava o jovem Jazi. Ele, afeiçoado que era aqueles animais, não lhes imaginava preso a quaisquer cadeias, porquanto habituara-se a vê-los soltos em plena natureza. Desde o primeiro momento em que vira aquele animal, nobres intenções começaram a ser engendradas em sua cabeça. Seria possível libertar aquele pássaro de alguma forma? Seria possível tirá-lo dali? A partir de então, esqueceu-se do desejo de retornar ao lar, pois havia algo mais importante a fazer. Ofereceu-se para cuidar do pássaro, convencendo o Sr. Samar de que ele era um especialista e que, com certeza, enquanto zelasse por aquela ave, nada de mal poderia acontecer. O velho, entendendo que acabara de ganhar um aliado aos seus futuros milhões, sabendo que também isso pouco lhe custaria, não hesitou em aceitar a oferta. O jovem seria o guardião daquela ave. Jazi mergulhara com afinco na tarefa, aproveitando cada momento para elaborar o seu plano. Sabia que se tentasse algo naquele momento, poderia comprometer o sucesso do empreendimento, tornando-se ele e o pássaro prisioneiros para sempre. Aguardou então que tudo se asserenasse. Chegando a caravana na cidade almejada, Samar adiantou-se da oferta do pássaro ao soberano local, tendo sido a ele prometido ouro e joias como pagamento pela oferta. Samar, impressionado com os cuidados de Jazi para com a ave, resolveu incluí-lo no pacote.
Por mais algumas moedas, o pássaro poderia vir acompanhado de um fiel cuidador, assegurando vida longa ao animal. O comprador anuiu perfeitamente as intenções de Samar, e Jazi, que envolvera-se naquela querela apenas por não admitir pássaros presos, era agora um reles escravo, vendido a uma pequena fração do valor da ave cobiçada. Posta para admiração pública, a ave tornara-se a grande atração do local e Jazi, na condição de servo, zelava por ela com tal afinco que a ave afeiçoara seu jovem de maneira impressionante. Bastava ouvir a sua voz para que ela iniciasse uma exibição de felicidade sem par. Era um encontro de almas em reinos distintos, afeiçoadas ao ideal da liberdade que agora as unia. Samar levara o ouro e as pedras e Jazi tornara-se escravo. Certo dia, Jazi, achando que nada mais havia a ser feito, deixou o trinco da gaiola frouxo ao ponto de ser facilmente derrubado, deixando à ave a possibilidade de fuga iminente. Fingindo limpar o recinto, estava pronto o ardil para tão desejada fuga. Em um sussurro disse ao amigo cativo: "És, enfim, livre, agora segue adiante." A ave, percebendo a oportunidade que se lhe apresentava, forçou o trinco com a ponta do seu afiado bico, abriu a malfadada gaiola, tomou um impulso de vida e ganhou os céus sem que fosse notada por ninguém. Ao descobrir a gaiola vazia, o soberano acusou Jazi de fazer parte de um grande truque, pois fora enganado por Samar. Quem sabe agora o falcão não teria voltado para a caravana, sendo levado a outro golpe mais adiante. Jazi calou-se, pois sabia que havia libertado o pássaro e que desde o primeiro encontro nada seria mais importante do que esta ação. Deixou-se aprisionar agora como reles ladrão e fora colocado aos caprichos do rei Abdul, aguardando a sentença que, por certo, lhe custariam os próximos anos da sua vida. Chegada a sua hora, o rei, após ouvir o relato, ineditamente apiedou-se do rapaz, conduzindo a uma masmorra suja e fria, a qual, no seu entender, seria preferível à morte por um carrasco no dia seguinte. Jazi levantou a cabeça e seguiu para sua pena com a certeza do dever cumprido. Nada tirara de ninguém, a sua vida se transformara na liberdade de um pássaro. Anos e anos se passaram, e Jazi, velho e fraco, movia-se em direção a uma pequena janela, de onde podia ver o falcão passando para lá e para cá, como se aguardasse para um derradeiro passeio. Jazi via o pássaro livre, sorria e voltava ao leito que acomodava seu combalido corpo. A morte não demorou. Jazi, agora liberto, podia ver a pequena cela, sem portas e paredes, um céu azul lindo pela frente. Ainda atordoado com a mirífica visão, foi despertado pelo canto da ave, a qual tanto se afeiçoara. Era Jacquard, que vinha lindo e majestoso buscá-lo para a liberdade. Uma explosão de alegria ocorria no peito de Jazi, que irradiava luz por todo canto. O pássaro aproximou-se e sussurrou no ouvido em linguagem universal do amor: "És enfim livre, agora segue adiante." Há muito tempo que eu saí de casa, há muito tempo que eu caí na estrada, há muito tempo que eu estou na vida. Foi assim que eu quis e assim eu sou feliz, principalmente por poder voltar a todos os lugares onde já cheguei, pois lá deixei um prato de comida, um abraço amigo, um canto para dormir e sonhar. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita, diferente gente. Toda pessoa sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente sente que a gente é tanta gente, onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense
pense estar. E é tão bonito quando a gente pisa firme, com essas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida, nos caminhos onde bate meio mais forte o coração. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida, nos caminhos onde nasce, bate bem mais forte o coração. O coração, o coração. E aprendi que se depende sempre de tanta, muita diferente gente, todas pessoas sempre é as marcas das lições diárias de outras tantas pessoas. E é tão bonito quando a gente sente que a gente é tanta gente onde quer que a gente vá. E é tão bonito quando a gente sente que nunca está sozinho, por mais que pense estar. É tão bonito quando a gente pisa firme nessas linhas que estão nas palmas de nossas mãos. É tão bonito quando a gente vai à vida, nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. É tão bonito quando a gente vai à vida, nos caminhos onde bate bem mais forte o coração. Bem mais forte o coração. O caminho mais humilde, seja na vila ou seja na serra, é convite carinhoso que o Pai traçou sobre a terra. Qualquer estrada do mundo é sugestão de bondade, por trazer às criaturas os bens da fraternidade. É a chave silenciosa das mais belas ligações, que aproxima os interesses no elo dos corações. A avenida na cidade, em luz quente, clara e viva, é chamamento mais forte para a união coletiva. Se o caminho é do trabalho, no labor do ganha-pão, é trilho amado e bendito de muita satisfação. Se é traço rude e singelo, aberto no campo em flor, abre acesso à natureza, a eterna mestra do amor. Há caminhos para o templo, para o lar, para a oficina, todos eles são recursos da providência divina. A excelsa sabedoria jamais esqueceu ninguém, dispondo todas as sendas para a luz e para o bem. Somente o homem da terra, na ambição negra e fatal, abusa dos dons do céu, caminhando para o mal. Ditoso quem reconheça em toda estrada uma luz, quem conduza à claridade do caminho que é Jesus. Em Jerusalém, nos arredores do templo, a adornada mulher encontrou um nazareno, de olhar fascinantes e lúcidos, de cabelos delicados e melancólico sorriso, e fixou estranhamente. Arrebatada na onda de simpatia a irradiar-se dele, corrigiu as dobras da túnica muito alva, colocou no olhar indizível aquela expressão de doçura e, deixando perceber nos maneios do corpo frágil a visível paixão que a possuíra de súbito, abeirou-se do desconhecido
e falou ciciante: Jovem, as flores de Séforis encheram minha âncora do coração com deliciosos perfumes. Tenho felicidade ao teu dispor em minha loja de essências finas. Indicou então uma extensa vila cercada de rosas à sombra de arvoredo que era muito acolhedor, e ajuntou: Inúmeros peregrinos cansados me buscam à procura do repouso que reconforta. Em minha primavera juvenil, encontram o prazer que representa a coroa da vida. Vem e vê, dar-te-ei um leito macio, tapetes dourados e vinho capitoso. Ante a incompreensível mudez do viajor, tornou súplice depois de uma leve pausa. Jovem, por que não respondes? Descobri em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Tenho sede de afeição que me complete a vida. Atende, atende, não virás? Constrangido por aquele olhar esfoqueado, o forasteiro apenas murmurou: Agora não. Depois, no entanto, quem sabe? A mulher, ajaizada de enfeites, sentindo-se desprezada, prorrompeu em sarcasmos e partiu. Transcorridos 2 anos, quando Jesus levantava paralíticos ao pé do tanque de Betsaida, venerável anciã pediu-lhe socorro para uma infeliz criatura atenazada de sofrimento. O mestre seguiu-a sem hesitar. No parideiro denegrido, um corpo chagado exalava gemidos angustiosos. A disputada mercadora de aromas ali se encontrava, carcomida de úlceras, de pele enegrecida e um rosto disforme. Exceção dos olhos profundos e indagadores, nada mais lhe restava da feminilidade antiga. Era uma sombra leprosa de que ninguém ousava aproximar-se. Fitou o mestre e reconheceu o Cristo, estendendo-lhes os braços, tocado de intraduzível ternura e comovido. Vem a mim, tu que sofres. Na casa de meu pai nunca se extingue a esperança. A infeliz reuniu todas as forças que lhe sobravam e perguntou, numa voz reticenciosa e dorida: Tu, o mestre Nazareno, o profeta que cura, reanima e alivia, que vieste fazer junto de uma mulher tão miserável quanto eu? Ele, contudo, sorriu benevolente, retrucando apenas: Agora veio satisfazer-se os apelos. E recordando-lhe as palavras do primeiro encontro, acentuou de maneira muito compassiva: Descubro em teus olhos diferente chama, e assim procedo por amar-te. Este o caminho da ascensão sublime, e o carro excelso para a luz da glória, a subida de angústia transitória e a cruz do amor, a que o amor se arrime. Segue, viajor, sem que te desanime, a visão da paisagem merencória, formada em pedra da terrestre escória, nem te detenha a voz que te lastime. Segue amparado a fé serena e pura, no bem que a nada fere nem censura, no amor que em tudo habite o sobrenade. Ama somente, ajuda, serve e guia, e chegarás triunfante e livre um dia à redenção do amor na eternidade.
meus pés feridos estão, e os ombros tão cansados, com o peso da cruz. E as lágrimas insistem, e meu rosto vem molhar. Só tu, Jesus querido, é quem pode as enxugar. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Ó doce Espírito Santo, que seria de mim sem a tua presença viva? E quando tu voltares, com os santos subirei, muito além das estrelas. Eu então descansarei. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Não retires teu Espírito do meu pobre coração. Se perder tudo na vida, tua presença eu terei. Tua presença eu terei. Você tem uma vida para construir. É a vida que Deus lhe deu. Precisamos do auxílio dos outros a fim de seguir adiante. No entanto, cada qual de nós deve caminhar por si mesmo. De qualquer modo, a lei de ação e reação funcionará, entregando-nos aquilo que oferecemos de nós. Seja você mesmo, evitando disfarces que lhe complicariam a própria existência. Aceite os outros tais quais são, com as qualidades e fraquezas que lhes assinalam a vida, para não se perder em queixas injustas. Sonhe, mas raciocine, e raciocine agindo. Conserve a certeza de que pagaremos sempre pelos bens que obtivermos. Não se envergonhe de falhar temporariamente. Entretanto, erga-se para servir com mais segurança na base da experiência. Reconheça o seu poder mental de modificar as circunstâncias ou criá-las e use-o com o seu próprio esforço no bem. Não se espante com as dificuldades no autoaperfeiçoamento. A divina sabedoria não nos criou para a função de robôs no mundo, e sim para que lhe venhamos a refletir o brilho e o amor
na luz da imortalidade. Quando as sombras da provação se te adensem ao redor dos passos, permanece firme na confiança em Deus e em ti mesmo, seguindo adiante nas tarefas que abraçaste na seara do bem. Não existem tribulações infindáveis. Sobretudo, não te omitas. Aceita os encargos que as circunstâncias te impõem, buscando cumpri-los com o melhor ao teu alcance. Não te aflijam dificuldades. Anota as bênçãos de que dispões. Conserva-te fiel às próprias obrigações, na certeza de que a divina providência te oferecerá os recursos precisos para que qualquer desequilíbrio desapareça. Desapega-te de toda ideia do mal. Abençoa a quantos não raciocinem por teus princípios. Muitas vezes, os adversários de hoje, se soubermos respeitá-los com sinceridade, estarão possivelmente amanhã na fileira de nossos melhores benfeitores. Não te lamentes. O aguaceiro que te incomoda é apoio da natureza, para que não te falte o pão indispensável à vida. Não exijas dos outros qualidades que ainda não possuem. A árvore nascente aguarda-te a bondade e a tolerância para que te possa ofertar os próprios frutos em tempo certo. Por mais ásperos se te mostrem os obstáculos da estrada, segue adiante. Se alguém te feriu, desculpa e prossegue à frente. Não procures na morte provocada o esquecimento que a morte não te pode dar. Não fujas dos problemas com que a vida te instrui. A vida, como a fizeres, estará contigo em qualquer parte. Lembra-te sempre, cada dia nasce de novo amanhecer. Amado Jesus, suplicando abençoes a nossa casa de fraternidade, te esperamos por teu amparo, a fim de que saibamos colocar em ação o amor que nos deste. Auxilia-nos a exercer a compaixão e o entendimento, ensinando-nos a esquecer o mal e a cultivar o bem, a paciência e na tolerância uns para com os outros. Ajuda-nos, Senhor, a compreender e servir, para que a nossa fé não seja inútil. Faze-nos aceitar na caridade o esquema de cada dia e induze-nos os braços ao trabalho edificante, para que o nosso tempo não se torne vazio. Sobretudo, Senhor, dá-nos humildade, a fim de que a humildade nos faça dóceis instrumentos nas tuas mãos. Mas, acima de tudo, Senhor, a ti me entrego, na extrema gratidão por onde vou, porque entendes as lutas que carrego e aceitas-me a vida como eu sou. E agradecendo-te o privilégio do trabalho, louvo a tua infinita bondade, hoje e sempre. Que assim seja. Dos quatro cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá, onde ele disse que ia me levar. Dos quatro cantos o vento sopra a vela pra um lugar nos confins da terra. E quando eu vejo já estou lá, onde ele disse que ia me levar. Não foi por merecer que ele me levou a outro lugar. Não foi porque eu tinha alguma coisa boa pra dar,
mas foi porque um dia tua graça me alcançou. Então você chamou, eu disse: ai de mim, só vou viver se for assim. Falando do seu nome, da sua morte e vida, da graça, do perdão e do amor que já pagou toda a dívida. Espalha essa notícia aonde eu for cantando, e sempre ao meu lado teu Espírito, a vela vai soprando. Não foi por merecer que ele me levou a outro lugar. Não foi porque eu tinha alguma coisa boa pra dar, mas foi porque um dia tua graça me alcançou. Então você chamou, eu disse: ai de mim, só vou viver se for assim. Falando do seu nome, da sua morte e vida, da graça, do perdão e do amor que já pagou toda a dívida. Espalha essa notícia aonde eu for cantando, e sempre ao meu lado teu Espírito, a vela vai soprando.